A primeira coisa que pensei quando entrei naquela sala abafada da esquadra foi que o cheiro a suor e desinfetante era demasiado familiar, como se aquela humilhação tivesse andado a rondar-me desde que saí de casa aos 18 anos e finalmente tivesse encontrado o momento certo para me morder o calcanhar. Estava sentada à frente de um agente com cara de quem já tinha visto demasiados dramas familiares para se surpreender com mais um, enquanto o meu pai, de olhar perdido e dedos a tamborilar nervosamente na mesa, insistia numa história tão estúpida e improvável que parecia saída de um episódio barato de telenovela da tarde. Rafael, ela não fez por mal, foi um impulso, está assustada, dizia ele, a voz mais rouca do que eu me lembrava, talvez de tanto fingir que não era cúmplice nisto tudo. Se tu disseres que estavas com ela naquela noite, ela não vai presa. É só isso que pedimos. Só isso. E eu ri. Não um riso feliz ou de alívio, mas aquele tipo de riso que nasce do fundo de quem aguentou demais por demasiado tempo e agora não consegue evitar o absurdo. Vocês pedem, disse eu, inclinando-me para frente, como se estivesse a tentar entender se ele estava mesmo a falar a sério. Durante anos ignoraste cada vez que ela me empurrou para o chão, cada vez que me acusou de roubar, cada vez que transformou a minha vida no inferno e agora vens pedir-me para mentir à polícia para salvar a vossa menina de ouro. O agente nem pescava. Só tomava notas, talvez por rotina, talvez por interesse mórbido. O meu pai, por outro lado, parecia completamente desfeito, como se só ali tivesse percebido que talvez, só talvez, o filho que ele tinha atirado para a rua como um cão velho não fosse assim tão fácil de controlar. Ela é tua irmã, murmurou ele, sem conseguir encontrar os meus olhos, talvez porque soubesse que o que ia ver neles não era piedade. Ela nunca foi minha irmã, respondi, sem hesitar, e as palavras saíram mais afiadas do que eu tinha planeado, mas sinceras, cruas. Ela é filha da tua mulher, da Cláudia, e a Cláudia sempre te disse exatamente como devias agir, o que devias sentir, e tu obedeceste como um cão de trela curta. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase pegajoso. Era como se todas as palavras não ditas dos últimos 9 anos estivessem finalmente a ocupar o espaço entre nós. E naquele momento, naquele pequeno quadrado de azulejos brancos e luz fria, eu soube que a minha vida tinha mudado para sempre. Ela atropelou uma miúda de 16 anos, Rafael, disse ele finalmente, e o tremor na voz dele não era por pena da vítima, era medo do que poderia acontecer à menina que ele e a Cláudia sempre protegeram com unhas e dentes, mesmo quando isso significava destruir o que restava de mim. Disse que estava em pânico, que não viu bem, que pensou que era só um saco no meio da estrada. Eu fechei os olhos por um segundo. Não porque estivesse a processar o que ele acabava de dizer, isso eu já sabia, tinham-me ligado do hospital no dia anterior, e a rapariga em como era prima da minha melhor amiga, mas porque naquele momento eu tive a confirmação, eles não estavam ali por remorsos. Estavam ali porque precisavam de um bode expiatório. E esse bode, como sempre, era eu. Não tens vergonha? Perguntei, mas não esperei resposta. A vergonha era um luxo que o meu pai nunca teve. Nem quando permitiu que a Cláudia me trancasse fora de casa durante uma noite inteira, para eu aprender a respeitar a autoridade, nem quando aceitou as lágrimas de crocodilo da Beatriz como verdade absoluta, enquanto me virava a cara quando eu sangrava do nariz ou escondia os livros rasgados. Achavas que eu ia ficar calado para sempre? Que ias aparecer 9 anos depois, de joelhos, a pedir-me para mentir por ela, e que eu ia dizer que sim. Tu expulsaste-me de casa no dia em que fiz 18 anos. Não tiveste sequer a decência de me dar o pequeno almoço. Mandaste-me embora com uma mochila e uma nota de 20 euros. E agora achas que eu te devo alguma coisa? Ele não respondeu. Apenas encolheu os ombros, como se carregasse o peso do mundo, quando na verdade só carregava a culpa por ser fraco. E naquele gesto, tão pequeno e miserável, eu vi tudo, a destruição que a Cláudia tinha causado na nossa casa, o medo que ele sempre teve de enfrentá-la, e a minha eterna tentativa de ser visto. Só que agora eu via tudo com clareza. E já não queria mais nada dele. Nem aprovação. Nem desculpas. Muito menos promessas vazias. Diz à tua mulher que acabou a era dos favores, murmurei, levantando-me devagar, sentindo o sangue ferver-me por dentro. Ela que arranja um bom advogado. Porque se me voltarem a envolver nesta porcaria, não é só à polícia que vou contar tudo. E com isso, saí da sala. Quando saí da esquadra, o ar da rua pareceu-me mais pesado do que dentro daquela sala fechada, e ainda assim caminhei durante 20 minutos sem olhar para trás, com o telemóvel no bolso a vibrar sem parar e a cabeça cheia de vozes do passado que eu julgava já ter deixado enterradas. Não sabia exatamente para onde ia, mas acabei por entrar num café vazio onde já não punha os pés há anos, pedi um galão e sentei-me junto à janela, com a cara encostada à mão e os olhos presos no vidro embaciado. O telemóvel voltou a vibrar e dessa vez atendi, mais por impulso do que por vontade. Era o Tiago, o meu primo por parte da minha mãe, e único membro da família que ainda falava comigo desde o corte com o meu pai. Acabei de saber que a Beatriz atropelou a Inês, disse ele, sem rodeios, como sempre fazia quando as coisas eram demasiado sérias para serem embrulhadas em palavras cuidadas.
A Maria contou-me agora mesmo. Está em coma. Está mesmo mal, Rafa. Eu respirei fundo e não respondi logo. O café estava morno, mas sabia-me amargo, como tudo o resto naquele dia. Eles querem que eu diga que estava com ela naquela noite, murmurei, sabendo que não precisava de explicar mais. O Tiago era esperto e conhecia-me melhor do que qualquer outro. A Cláudia mandou o meu pai à frente, claro. O argumento foi tão miserável como previsível. Ele não respondeu durante alguns segundos, talvez a engolir o que eu acabava de dizer, talvez porque já esperava isso. Vais fazer isso? Perguntou finalmente, e a pergunta caiu pesada, não pela surpresa, mas pela seriedade com que foi feita. Claro que não vou, disse eu, mais irritado por ele ter feito a pergunta do que por tudo o resto. Ela deixou uma rapariga em coma. A Beatriz não é só tóxica, é perigosa. E eles sabem disso. Sempre souberam. Só que até agora, cada vez que ela fazia merda, o mundo dava-lhe outra oportunidade como se fosse só mais um erro de miúda mimada. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro. Sabes que eles não vão desistir assim. Vão inventar o que for preciso. O que ele disse fez-me lembrar da última vez que tive problemas por causa dela. Tinha 15 anos e ela 13. Apareceu a chorar num jantar de família a dizer que eu lhe tinha batido. Ninguém me perguntou nada. A Cláudia fez um espetáculo na sala, a dizer que eu era violento, instável, que devia ir para uma casa de correção. O meu pai ficou calado, como sempre, e eu passei 2 semanas suspenso da escola porque ela conseguiu convencer os professores de que eu era um perigo para os outros. Nunca me perdoei por não me ter defendido mais naquela altura. Mas agora não era um castigo na escola. Agora era uma rapariga em coma. Agora era uma tentativa desesperada de me envolver num crime que podia arruinar a minha vida de novo, só porque eles sabiam que eu era a única pessoa suficientemente próxima para ser usada como escudo. Eles ainda pensam que tu precisas deles, disse o Tiago, num tom mais baixo, como se estivesse a refletir em voz alta. É essa a arrogância. Acham que podem voltar a mandar em ti com meia dúzia de palavras. Nem sequer perceberam que já não és o miúdo calado do canto. Suspirei. Acham que o sangue justifica tudo. Mas o sangue não vale nada se a memória que tens dele é dor. Desliguei pouco depois. Voltei a casa a pé. Pelo caminho, fui repassando tudo o que tinha acontecido na última semana. O acidente. As mensagens do meu pai. O silêncio da Cláudia. E uma coisa começou a incomodar-me mais do que tudo. Eles estavam demasiado calmos para quem tinha uma filha prestes a ser acusada formalmente de um crime grave. Havia algo que não batiam certo. O pânico do meu pai era real, mas era um pânico contido. Como se já tivessem um plano e eu fosse apenas uma das peças. Quando cheguei ao prédio, encontrei a Júlia à porta. Era vizinha do andar de cima, mas mais do que isso, tinha sido a minha namorada há 4 anos. Tínhamos terminado porque ela quis sair de Setúbal e eu não consegui acompanhar o ritmo dela, mas continuávamos em contacto esporádico. Estava de braços cruzados e olhos tensos. Rafael, preciso de te mostrar uma coisa. Entramos sem falar. No meu apartamento, ela pousou o telemóvel em cima da mesa e abriu uma conversa do WhatsApp com alguém chamado DC. É o Daniel, primo da Beatriz, disse ela antes de eu perguntar. Mandou isto por engano. Ou achou que eu ia apagar sem ver? As mensagens eram claras. Um plano. Uma discussão sobre como convencer-me a assumir a culpa. A Cláudia a dizer que ele deve estar desesperado por voltar a ter o pai na vida, vamos usar isso. O Daniel a confirmar que eu não tinha como provar que não estava lá naquela noite. E, por fim, uma frase que me gelou o sangue, se ele não aceitar, passamos ao plano B. Plano B? Perguntei. A Júlia abanou a cabeça. Não sei o que é. Mas se a Cláudia escreveu aquilo, é porque estão preparados para te entalar se disseres que não. E foi aí que percebi que isto não era apenas um favor mal disfarçado. Era uma armadilha. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador tocar, não porque tivesse algum compromisso urgente, mas porque dormir era impossível com a cabeça a arrebentar de perguntas para as quais ainda não tinha respostas. Fiquei deitado alguns minutos a olhar o teto, a tentar organizar as ideias, até que a raiva me venceu e levantei-me com um impulso quase automático. A conversa com a Júlia e aquelas mensagens não me saíam da cabeça. Aquela frase sobre o plano B era um aviso direto de que eles estavam dispostos a avançar com algo mais sujo, mais perigoso, se eu não fizesse o que queriam. Sabendo como a Cláudia funcionava, aquilo podia significar tudo, desde plantar provas até inventar qualquer coisa que me colocasse diretamente no meio do caso da Beatriz. A questão agora não era apenas resistir à chantagem, mas impedir que ela me destruísse de novo. Liguei à Júlia logo depois do pequeno almoço. Ela atendeu ao segundo toque. Precisamos de falar com alguém que perceba disto, disse-lhe sem rodeios.
Essas mensagens são mais do que conversa entre idiotas. Se conseguimos provar que estavam a planear incriminar-me, talvez a polícia comece a olhar para isto de outra forma. Ela concordou sem hesitar e disse que conhecia alguém, um advogado criminalista com quem trabalhava ocasionalmente numa consultora, e que podia marcar uma conversa informal. Confiei nela porque sempre foi prática, direta e com zero paciência para rodeios. Passado menos de 2 horas, estávamos sentados num pequeno escritório num prédio antigo perto da Avenida Luísa Todi. O advogado chamava-se Mário Vieira, homem de meia-idade, camisa branca com as mangas dobradas e um olhar que se movia depressa demais, como se estivesse sempre 3 passos à frente do que dizia. A Júlia apresentou-nos rapidamente e ele pediu para vermos as mensagens. Leu tudo em silêncio, sem fazer perguntas, e quando terminou, olhou para mim de forma séria. Isto é forte, disse, cruzando os braços. Mas não basta para acusar ninguém de tentativa de obstrução à justiça. Precisamos de mais. Precisamos de ligações diretas entre essa conversa e algum tipo de ação. Algo que prove que não era só uma conversa de desabafo. Eu revirei os olhos. Ela não manda mensagens de desabafo. A Cláudia pensa cada palavra. E se escreveu plano B, é porque já está em andamento. O Mário assentiu. Talvez. Mas para nos mexermos legalmente, preciso de saber tudo. Desde o início. Todas as vezes que te tentaram manipular. Todas as conversas. Tudo o que pode estabelecer um padrão. Passei quase 1 hora a contar tudo, desde a expulsão de casa, às acusações falsas da adolescência, até à última conversa com o meu pai na esquadra. Quando terminei, o Mário estava a tomar notas num bloco com uma intensidade quase obsessiva. No estado atual, isto está no fio da navalha, concluiu ele. Podemos tentar apresentar estas mensagens como indício de tentativa de manipulação de testemunha, mas vai depender muito do procurador do caso aceitar investigá-las como parte da linha de defesa da Beatriz. O ideal seria que a Cláudia ou o teu pai te voltassem a contactar e dissessem mais alguma coisa que os comprometesse. Eu fiquei em silêncio durante alguns segundos. E se for ao encontro deles? O Mário franziu o sobrolho. Estás a pensar em que exatamente? Em levá-los a repetir o que já disseram antes. A pressionarem-me de novo. Só que desta vez, com o meu telemóvel a gravar. A Júlia olhou para mim, inquieta. Rafa, isso pode correr mal. E se eles percebem que estás a gravar? O Mário não respondeu logo. Depois disse, tecnicamente, gravares uma conversa onde participas não é ilegal. Mas precisas de ter muito cuidado. E tens de os levar a dizer claramente o que querem de ti. Nada de insinuações. Declarações diretas. Só assim terá força. Marquei o encontro naquela mesma noite. O meu pai respondeu em menos de 10 minutos, sugerindo o restaurante de sempre, aquele onde ele costumava levar a Cláudia ao domingo e onde, há muitos anos, me levou para me dizer que ia casar-se com ela. Cheguei meia hora antes da hora marcada e pedi uma mesa mais recuada, perto da janela. Estava com o coração a bater mais rápido do que queria admitir, mas não ia recuar. Liguei a gravação do telemóvel e deixei-o em cima da mesa, virado para baixo, como quem está distraído. Quando o meu pai chegou, trazia o mesmo casaco de cabedal gasto de sempre, e um olhar nervoso que não conseguia disfarçar. Não o deixei falar primeiro. Então, já decidiram qual é o plano B? Perguntei-lhe, antes sequer de ele se sentar. Ficou branco. Afastou a cadeira com cuidado e sentou-se devagar. Rafael, não fales assim. Não há plano nenhum. A tua madrasta estava desesperada. Foi só uma conversa. Uma conversa que dizia que iam entalar-me se eu não mentisse à polícia. Ele respirou fundo, passou as mãos pelo rosto, e disse algo que eu não esperava ouvir. Ela queria usar a câmara de segurança do prédio da Inês. Disse que ia editar os vídeos. Que tinha um contacto. Alguém que podia fazer parecer que eras tu quem ia no carro. Eu disse que era loucura. Mas ela já não ouve ninguém, Rafael. Fiquei imóvel. O gravador estava a apanhar tudo. Olhei nos olhos. Ela já fez isso. Ele abanou a cabeça devagar. Acho que não. Pelo menos, até ontem não. Mas não posso garantir nada. Ela não me conta tudo. Só me pediu para te convencer. Disse que tinhas uma dívida conosco. Que tinhas de fazer isto pela família. Não tenho dívida nenhuma, disse eu, levantando-me. E se ela tentar fabricar provas, vai responder por isso. E tu também, se não fizeres nada. Saí do restaurante sem esperar resposta. O telemóvel ainda gravava. Voltei a casa com a gravação no bolso e um aperto no estômago que não era medo, era antecipação.
Sabia que aquilo que o meu pai tinha dito podia ser o que precisávamos para fazer mexer as coisas, mas também sabia que agora estava oficialmente dentro do jogo deles e que a Cláudia não ia ficar sentada à espera. Liguei ao Mário assim que entrei no prédio, nem sequer esperei por chegar ao apartamento. Contei-lhe tudo, palavra por palavra, até às pausas no discurso do meu pai. Ele pediu-me que lhe enviasse o ficheiro imediatamente, disse que no dia seguinte iria entrar em contacto com o Ministério Público e ver se conseguiam abrir um inquérito paralelo à tentativa de manipulação de prova. Não prometeu nada, mas a voz dele estava mais firme do que da última vez. Quando desliguei, vi que tinha uma mensagem da Júlia. A Cláudia ligou-me. Disse que sabe que estiveste com o teu pai. Perguntou-me se eu estava contigo. Disse que quer falar comigo urgentemente. Acho que ela percebeu que estamos a mexer nisto. Sentei-me no sofá com o telemóvel na mão e tentei raciocinar. Se ela estava a contactar a Júlia, era porque eu suspeitava que tínhamos algo ou já sabia que o meu pai tinha aberto a boca. E se já sabia, então ou o meu pai lhe contou por medo ou ela tem forma de o controlar. Nesse momento, percebi que estava a mexer numa estrutura mais suja do que imaginava. A Cláudia não era apenas manipuladora, era organizada, paciente e perigosa. E agora tinha motivos reais para entrar em ação. Podia ter estado anos a tentar apagar-me da vida do meu pai, mas nunca me tinha visto como ameaça. Até agora. E isso mudava tudo. A Júlia veio ter comigo nessa mesma noite. Trouxe o portátil e disse que precisava de me mostrar algo. O Daniel apagou as mensagens, disse ela, assim que entrou. Mas eu fiz backup do WhatsApp no outro dia. Consegui puxar os dados antes que ele apagasse. Ligou o portátil e abriu o ficheiro. Lá estavam, novamente, todas as mensagens. Se tentarem dizer que foi uma montagem, temos os metadados. As horas, os IPS, tudo. O Mário pode usar isto com a gravação. Depois ficou em silêncio durante alguns segundos. Rafa, se isto der para o torto, vais ser o único a quem vão tentar queimar primeiro. Sabes disso, não sabes? Assenti com a cabeça. Se ela me quer destruir, vai ter de se esforçar. Já o fez uma vez. Não vai ser igual agora. Passámos a madrugada a organizar tudo. Prints, gravações, sequências cronológicas. Enviámos tudo para o Mário por e-mail com cópia para nós os dois, encriptado. A Júlia tinha esse hábito de criar redundâncias, e naquele momento, era o que nos mantinha à tona. Às 6 da manhã, adormeci no sofá com o portátil ao lado e o telemóvel na mão. Acordei uma hora depois com o toque do Mário. Recebi tudo. Estou no Ministério Público. O procurador aceitou abrir uma averiguação. Não sei onde isto vai dar, mas estamos dentro. Não me lembro de ter sentido alívio, só a confirmação de que agora não havia volta atrás. Às 9 da manhã, o meu telemóvel tocou outra vez. Era a Beatriz. Atendi em silêncio. A voz dela parecia calma, quase indiferente. Então foste mexer no lixo, Rafael. Já não basta teres saído da família como saíste, agora queres sujar o nome de toda a gente só porque não sabes seguir em frente. Respirei fundo. Tu atropelaste uma rapariga e fugiste. Estás preocupada com o nome da família. A tua vidinha deve ser mesmo miserável para te dares a este espetáculo. Vais ver que isso não vai durar muito. A verdade acaba sempre por vir ao de cima. Foi exatamente por isso que gravei o teu pai a explicar o plano. Para que a verdade venha mesmo. Ela ficou em silêncio por um momento, e depois desligou. Às 11h30, a polícia bateu à porta da Cláudia com um mandado de busca. A informação chegou-me através de uma fonte do Mário, e durante a tarde ficou confirmado. Estavam a recolher equipamentos eletrónicos, incluindo o computador dela e 2 telemóveis. O contacto que ela dizia ter para mexer nos vídeos foi chamada de pôr. E ao final do dia, recebi uma chamada do meu pai. A voz dele tremia. Ela está descontrolada, Rafael. Está a dizer que foste tu que a encurralaste. Que a perseguiste. Que invadiste o telemóvel do Daniel. Ela vai dizer o que quiser para se safar. Mas já não interessa. Já não somos nós contra ela. Agora é ela contra o sistema. O meu pai ficou em silêncio. Depois disse algo que não esperava ouvir. Desculpa. Não me emocionei. Não me revoltei. Não disse nada. Só ouvi. Desculpa ter deixado que ela te apagasse da minha vida. Desculpa ter acreditado sempre nela e nunca em ti. Mas agora já não posso fazer mais nada. Podes, disse eu. Podes contar tudo. Podes dizer à polícia tudo o que sabes. Podes parar de ser o homem que olha para o lado. Houve outro silêncio. Achas que ainda vale a pena? Perguntou ele,
E eu só consegui responder com a única coisa verdadeira que me restava. Não é por ti. É pela Inês. E por mim. O julgamento começou 4 meses depois. Até lá, fui chamado a depor 2 vezes e tive de entregar todos os ficheiros, conversas, gravações e e-mails que provavam que a Cláudia e o Daniel estavam envolvidos numa tentativa organizada de alterar provas e manipular o depoimento de uma testemunha-chave, no caso, eu. A Beatriz foi formalmente acusada de omissão de auxílio, condução negligente com resultado grave e tentativa de obstrução à justiça, esta última agravada por ter sido confirmada a tentativa de falsificação dos vídeos de segurança do prédio da Inês. O técnico a quem ela recorreu confessou tudo em troca de imunidade parcial. O Daniel foi também constituído arguido. A Cláudia tentou manter-se afastada, tentou convencer toda a gente de que estava a proteger a filha por desespero, mas acabou apanhada com mensagens diretas onde pedia alterações específicas ao vídeo e tentava convencer o meu pai a dar uma versão falsa à polícia. Ele, para minha surpresa, falou. Entregou mensagens, e-mails, confirmou a conversa que teve comigo, confirmou que a Cláudia queria usar os vídeos para me envolver diretamente. Disse tudo o que sabia. E isso custou-lhe o casamento. Na primeira audiência, sentei-me no banco reservado às testemunhas. A Beatriz entrou sem me olhar. Tinha um blazer azul escuro, o cabelo preso e a mesma postura altiva de sempre, como se nada daquilo lhe dissesse respeito. A Cláudia, sentada atrás, não conseguia disfarçar o nervosismo. Estava mais magra, mais tensa, mas ainda com aquela expressão de superioridade controlada que sempre usou para intimidar. A minha presença ali era uma afronta à imagem que ela construiu durante anos. A ideia de que eu era ingrato, instável, um peso. Agora estava ali, como testemunha-chave, com provas, com apoio legal e com todas as peças alinhadas para desmantelar aquilo que ela tentou manter intacto à força de mentira e manipulação. Quando me chamaram, levantei-me, entrei na sala, e falei. Fui contactado pelo meu pai, que me pediu para dar uma versão falsa à polícia a pedido da Cláudia, para proteger a Beatriz. Gravei essa conversa. E antes disso, a minha antiga namorada, Júlia, recebeu mensagens do Daniel onde se discutia abertamente o plano de usar os vídeos do prédio para criar uma versão alternativa da noite do acidente. Tenho tudo documentado. O juiz pediu-me para ser claro sobre os factos, e fui. Não omiti nada. Falei do histórico de manipulação dentro da minha família, da expulsão de casa, da tentativa de manter-me afastado de qualquer decisão, da forma como fui sempre tratado como um intruso. Falei da tentativa de me usarem como escudo e da forma como, ao recusar, passei a ser uma ameaça. No fim, mostrei o ficheiro de áudio onde o meu pai confirmava o plano. A defesa tentou desmontar o meu testemunho com perguntas sobre mágoas passadas, sobre possíveis motivações pessoais, sobre ressentimentos antigos. Perguntaram-me se queria vingança, se tinha rancor, se estava a usar aquilo como retaliação. Respondi com uma frase só: a Beatriz deixou uma rapariga em coma. A Cláudia tentou destruir provas. Eu só impedi que isso acontecesse. A sala ficou em silêncio durante alguns segundos. O procurador apenas assentiu e terminou a sessão. Na última audiência, a sentença foi lida. A Beatriz foi condenada a 3 anos de pena suspensa, prestação obrigatória de serviços comunitários e perda do direito de condução por 5 anos. A Cláudia foi condenada a 1 ano e meio de pena efetiva por tentativa de manipulação de prova e falsificação de documentos. O Daniel, que colaborou parcialmente, recebeu uma pena suspensa e ficou inibido de exercer funções em qualquer cargo público durante 3 anos. Ninguém chorou. Ninguém protestou. A Beatriz saiu da sala sem dizer uma palavra. A Cláudia olhou para mim durante meio segundo, como se tentasse calcular se ainda tinha algum poder sobre mim. Não tinha. Nunca mais teria. No final do julgamento, encontrei-me com o meu pai à porta do tribunal. Estava sozinho, com os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Parecia pequeno, como se tivesse perdido algo que nunca mais ia recuperar. Aproximou-se devagar. Disseram-me que a Cláudia vai para tiros na próxima semana, disse ele, sem emoção. Assenti. E tu? Vais continuar a falar comigo? Perguntou depois, hesitante. Pensei durante alguns segundos. Tu sabias o que ela era, disse-lhe. Durante anos, viste tudo e escolheste não fazer nada. E mesmo agora, só falaste porque estavas encurralado. Ele não respondeu logo. Depois disse, mesmo assim, lamento. E se puderes, um dia, queria que me deixasses tentar reparar as coisas. Não se repara o que não se construiu, respondi. Mas podes começar por aprender a não fazer mais mal a ninguém. E fui embora. 2 meses depois, a Inês acordou do coma. Ainda está em recuperação, ainda tem sessões de fisioterapia, ainda tem dias em que não consegue levantar-se sozinha. A mãe dela mandou-me uma mensagem a agradecer tudo o que fiz,
Disse que nunca vão esquecer que fui a única pessoa da família da culpada que escolheu fazer a coisa certa. Não respondi. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. Às vezes, a verdade não serve para consertar o passado. Serve apenas para impedir que ele se repita. Hoje moro sozinho num T2 arrendado em Almada. Continuo a trabalhar no mesmo sítio, continuo a ver a Júlia de vez em quando, mas sem pressões. Somos amigos. Às vezes rimos do caos que foi tudo. Outras vezes, nem falamos disso. Não tenho planos para voltar a falar com a Beatriz ou com a Cláudia. O meu pai liga de vez em quando. Às vezes atendo. Outras, deixo tocar. Não por raiva, mas porque agora escolho o que quero ouvir. E o que não quero.